Na última aula a gente falou sobre a poupança, e a poupança eu já expliquei para vocês que não vale muito a pena nos dias de hoje. E agora a gente vai falar sobre os títulos públicos, que aí sim a gente começa realmente a falar sobre investimentos de renda fixa, tá? Os títulos públicos, eles são os títulos que são emitidos pelo governo federal, né? Então, para que eles emitem esses títulos de dívida? Para construir infraestrutura, escola, hospital, pagamento de dívida, porque o governo, afinal, também se endivida, né? Enfim, tem mercado externo. Então, ele pode precisar, e ao longo do tempo, captar dinheiro para essas obrigações todas. E aí eles emitem os títulos que vocês podem investir por meio da plataforma que eles chamam de Tesouro Direto, tá? Em tese, esses são os títulos mais seguros do mercado brasileiro. Aí você talvez esteja vendo esse vídeo falando o seguinte, pô, mas como eu vou confiar no governo? O governo tem corrupção, o governo tem não sei o quê. O governo, na verdade, ele tem um recurso que é ruim do ponto de vista da economia internacional, mas que pode ser aplicado, que é emitir dinheiro. Então, se o Brasil se endividar muito, ele simplesmente pode emitir dinheiro, assim como outras economias. Claro que existem outros riscos, mas a gente precisa separar os problemas que a gente tem em termos de governabilidade, enfim, de estrutura no país, do risco de um título. Então, assim, a chance de você tomar um calote do governo é muito, muito, muito baixa. Tá? Ela é talvez a menor do mercado brasileiro, e é por isso que ele estão entre os títulos mais seguros para a gente investir. Além disso, como a gente vai ver nessa aula, eles têm oportunidade de negociação diária, tá? Então, mesmo que você invista hoje, não necessariamente é obrigatório esperar até o vencimento para resgatar o seu dinheiro, né? Você pode sacar ele quase que a qualquer momento. A gente vai entender isso ao longo da aula. Então, só para lembrar, né, que eu trouxe na outra aula, é o mesmo funcionamento para todos os ativos de renda fixa. Então, você vai investir o seu dinheiro por meio de um empréstimo por esse título de dívida, o governo vai usar o dinheiro da maneira que ele achar pertinente, enquanto isso, o seu dinheiro vai rendendo, e lá na data de vencimento, você recebe o valor dos juros mais o valor que foi investido, ou se você fizer a venda anterior desse título, aí você vai depender das condições de mercado, mas depois a gente fala sobre isso. Então, só para não deixar passar, o Tesouro Direto que eu mencionei aqui naqueles primeiros slides, né, que é onde a gente investe, é uma plataforma que foi criada pelo governo em 2002, que permite que o investidor individual, você, eu, qualquer pessoa, tenhamos a possibilidade de investir nos títulos públicos. Isso não era uma realidade até 2002, tá? Não era possível de maneira fácil assim a gente ter acesso a esses ativos. Hoje, além da plataforma, obviamente você também tem as corretoras, né? Então, se você tiver uma conta em corretora, como a gente falou em aulas anteriores, você também vai ter ali os títulos públicos para negociação, tá? Uma coisa muito importante que eu queria que você entendesse, até porque é um vício que o pessoal adotou, é que fala assim, estou investindo no Tesouro Direto. Você não investe no Tesouro Direto. Tesouro Direto é a plataforma que te dá acesso aos títulos públicos, que são os que a gente vai falar na sequência, né? Esse aqui, antes da gente falar das características de cada ativo, é só para você entender qual é a visualização da própria plataforma do Tesouro, né? Então você vai ver que tem o nome dos títulos, Tesouro Fixado 2023. Então, 2023 é a data de vencimento, né? Sempre que você vê esse número aí na plataforma, você tem a vencimento, rentabilidade anual, que é basicamente quanto você tem a vencer, a receber, em cima do valor que você investir, o investimento mínimo, e vejam só que o investimento mínimo desses ativos, ele é bem menor do que o preço unitário, né? Então, o preço unitário, a gente vai falar disso também daqui a pouco, mas é o valor do título, do preço básico de cada pedacinho do título, vamos dizer assim. E o investimento mínimo é que você pode comprar uma parte desse preço unitário. Então, ele é uma plataforma muito acessível, né? Vocês vão ver aí que com menos de R$ 40 você já consegue comprar um título pré-fixado, com menos de R$ 110 você consegue comprar um pedaço de um Tesouro Selic, e com menos de R$ 60 você consegue comprar um título de IPCA. Então, reforçando o que eu já falei em outras aulas, né? Investir não é para gente rica, investir é para qualquer pessoa que tenha a oportunidade de poupar, né? Por que eu tô falando isso? Eu tenho um salário mínimo e tenho 3 filhos. Dificilmente você vai conseguir guardar dinheiro mesmo, porque você tem uma renda muito abaixo, ainda mais no Brasil, que a renda, o crescimento do salário mínimo não acompanha o aumento dos preços, dificilmente você vai conseguir poupar. Mas é possível também, né? Fazendo algum tipo de esforço aí, de disciplina. Agora, se você tem um salário um pouquinho melhor, um pouquinho mais confortável, consegue se estruturar lá com o que a gente aprendeu no controle financeiro, para que sobre dinheiro no seu mês,
não tem nenhuma razão para você achar que não dá para investir em nada, né? Que só a poupança serve. Lógico que não, tá? Então, vocês vão ver que é muito, muito funcional a plataforma do Tesouro Direto. Eu, pessoalmente, invisto pelas corretoras, então nem uso esse layout, mas você pode criar sua conta lá e investir sem depender das corretoras, tá? Esses ícones de interrogação, se você colocar o mouse depois, você consegue tirar suas dúvidas e você consegue também simular os rendimentos aí de acordo com quanto você tem para investir. Ok? Então, agora vamos falar exatamente desses 3 títulos públicos, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado são os nomes populares e mais recentes dados aos ativos e eles basicamente indicam como funciona o próprio título, né? O Tesouro Selic ele vai acompanhar a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que a gente já falou nas últimas aulas. O Tesouro IPCA vai acompanhar a inflação, mais especificamente o índice IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, também já falamos sobre isso em aulas anteriores. E o tesouro pré-fixado, ele vai ter uma taxa pré-definida, né? Então, não vai ter variação aí de um indicador. Vamos entender, então, conhecer um pouco mais sobre esses 3 títulos, para que você possa ver onde vale a pena ou não investir de acordo com a sua realidade. Para começar, vamos para o Tesouro Selic, que é o mais seguro título que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Ele vai acompanhar a taxa Selic. Então, se o Banco Central mexer na taxa Selic, a taxa do seu Tesouro Selic vai junto, né? Vai acompanhando essa taxa básica de juros do Brasil. Ela oferece liquidez diária, né? Então, por isso mesmo, ela é uma ótima opção para reserva de emergência, ele é um título seguro, vai acompanhar as taxas de juros e você ainda pode resgatar de um dia para o outro sem maiores sustos, tá? Vocês vão ver aí que eu agora coloquei um print específico do Selic, você vai ver que tem ali Selic mais 0,1415%. Esse 0,1415% é um acréscimo que o governo está dando sobre a taxa Selic. Então, neste caso do Tesouro Selic 2025, você ainda tem um pouquinho de ganho em relação à taxa Selic, né? Então, ganha ainda mais dinheiro do que quem investir 100% da taxa Selic. Mas você, às vezes, pode ter, assim, acréscimo, pode não ter. Você nunca vai ter menos do que a taxa Selic, tá? Para quem que é recomendado este ativo, né? É para o perfil conservador, aquele pessoa que não quer ver muita oscilação com o seu dinheiro. O risco, como eu falei, é muito baixo e ele é o ideal para a gente deixar dinheiro de reserva de emergência, né? Então, se você não quer correr muito risco e tal, esse é o título, ele vai sempre acompanhando as movimentações do Copom em relação às taxas de juros e permite aí que você mantenha o seu dinheiro de uma forma segura e muito melhor do que a poupança, que eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide, né? Eu peguei as taxas Selic mensais desde janeiro e eu coloquei o comparativo da poupança. Como a gente já viu, janeiro de 2019, desculpe. Como a gente já viu na aula passada, a poupança ela limita quando a taxa está abaixo de 8,5% a 70% da taxa Selic. Tá? Então, vejam que lá em 2000, já no primeiro mês a gente tem uma pequena diferença e olha como ela vai crescendo conforme o tempo passa, né? Quanto mais os meses passam, mais dinheiro você ganha com o Tesouro Selic em relação ao investimento da poupança. Eu não coloquei nessa conta o acréscimo ali que a gente tem do 0,1415% ao mês. Daria uma diferença um pouquinho maior, mas também teria que descontar o imposto de renda. O fato é, se você deixou dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Porque o Tesouro Selic e a poupança eles têm um nível de segurança muito, muito parecido. O risco é baixíssimo, só que em um você tem uma taxa 30% melhor, né? Porque a poupança só vai pegar 70% da Selic, enquanto que o Tesouro Selic ele vai render aí 100% até um pouquinho mais da Selic. Imagine isso em 5, 10, 15, 20 anos, a diferença financeira que você vai fazer no seu investimento. Então, não quero investir, não quero ter risco, põe dinheiro no Tesouro Selic, deixa sua reserva de emergência lá, ele vai render mais que a poupança, você vai ter ele praticamente à sua disposição para o dia seguinte, utilizar da maneira que você quiser, tá? Só esqueci de mencionar, o Tesouro Selic é um nome novo, né, que é abreviado para facilitar a compreensão, mas o nome técnico original chama Letras Financeiras do Tesouro. Então, se você ouvir falar sobre LFT, a gente está falando sobre o Tesouro Selic, ok? Vamos passar então para o Tesouro IPCA aqui, já que eu falei do nome técnico, antigamente chamava Notas do Tesouro Nacional, ou a NTN. Aqui, como eu já falei anteriormente, a gente está falando de um indexador do IPCA, né? Então ele vai acompanhar a inflação. Além disso, nesse caso, necessariamente você vai ter um percentual de acréscimo. E esse percentual de acréscimo ele é sempre bem maior do que lá na Selic, tá? Porque aqui você vai
ter a oportunidade de ter ganhos acima da inflação. Lembra que eu falei de juros reais? Na Selic, se a taxa Selic ficar abaixo do IPCA, você pode ganhar o seu dinheiro lá seguro, mas ele não ser suficiente para cobrir o aumento dos preços, né? Ou seja, as coisas estão ficando mais caras e não necessariamente o seu dinheiro vai acompanhando esse crescimento. No Tesouro IPCA, não, você vai sempre ganhar mais dinheiro do que a inflação. Ou seja, se os preços aumentarem para o dobro, você pode ter certeza que o seu dinheiro também valorizou o dobro e mais alguma coisa para você ter um juro real garantido, tá? Então, basicamente, essa é uma opção bacana para quem quer se proteger da inflação e manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Além disso, a gente tem aí uma possibilidade que é a oferta do cupom. O cupom é o nome que se dá para quando os pagamentos são semestrais, né? Então, a gente viu aqui no Tesouro Selic que ele venceria em 2025. Então, se você quiser receber 100% do seu investimento, teria que esperar lá 2025 e ele cairia lá para você. No IPCA, a gente tem tanto a NTN principal, que é o nome dado para o que você vai ter que esperar o vencimento do título para receber o dinheiro, se você não vender antes, ou você tem também a NTN-B, que é o que eles chamam do pagamento semestral, que é o cupom. Ou seja, a cada 6 meses, um semestre, você recebe uma parte adiantada, né? Então gera um fluxo de caixa mais constante. Aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente tem todos esses títulos do Tesouro IPCA lá na plataforma do Tesouro Direto. Então vejam primeiro que aqui na rentabilidade, a gente tem sempre o IPCA mais uma taxa, né? 2,64, 3,54. Esses números aqui na sua direita, eles são basicamente juros reais, né? Então eles vão acompanhar a inflação e ainda vão te pagar 2,64%, ou 3,54%, ou 3,11%, depende da sua escolha. Reparem ainda que aqui no segundo grupo, nesses últimos 3 títulos, todos têm juros semestrais. Então, a cada 6 meses, uma parcela do seu ganho já vai ser paga aí na sua conta, para você usufruir o dinheiro sem precisar esperar o vencimento, que aqui é 2026, 2035, 2045. Aqui, um ponto importante que eu quero deixar para vocês pensarem um pouquinho o risco é maior, tá? Eu joguei aqui o risco médio. Por quê? Se você quiser resgatar o seu dinheiro antes do vencimento, a depender das condições de mercado, você pode ter prejuízo. Tá? Não é um prejuízo assim astronômico, como é num mercado de ações, por exemplo, mas pode ter uma forte variação dependendo do momento econômico, se é um momento de crise, porque vejam que as datas de vencimento, elas são, em geral, mais longas, né? 2026, 2035, 2045. Então, há muita incerteza envolvida. Então, no dia a dia, para você negociar, os investidores podem ter uma oscilação maior do que em relação à Selic. Então, é um título um pouquinho mais arriscado, já deixo adiantado aqui para você que se você esperar até o vencimento, pouco importa a variação de curto prazo, tá? Não importa se teve crise, se não teve crise, o que vale é isso aqui que está acordado, é o IPCA mais o X% que eles ofereceram no título. Então, investir nesse 2035, o IPCA foi 10%, vamos supor, só para facilitar, você vai receber por ano 10% mais os 3,54 garantido. Mesmo que venha a crise, mesmo que o momento econômico seja excelente, isso não importa. O que vai fazer esse risco aumentar que eu falei é se você quiser vender antes, que aí você pode ter um prejuízo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente é uma opção para proteção de inflação e mais recomendada para o longo prazo. Então, no Selic, Tesouro Selic, a gente tem uma oportunidade para reserva de emergência e segurança. No Tesouro IPCA, proteção contra a inflação e pensando mais no longo prazo aí para proteger o nosso poder de compra. Beleza? Vamos então agora para o Tesouro Pré-fixado, que é o mais fácil dos três, embora seja talvez o menos utilizado pela maior parte dos investidores, que é a taxa pré-fixada. Então, não tem muito segredo aqui. Você vai ter uma taxa, não vai ter acréscimo, não vai ter variação, não vai ter nada disso. A taxa é pré-fixada e ela vai ser rendida exatamente como você acordar. Então, um ponto que eu não posso esquecer de mencionar para você é que, por conta desse pré-fixado ser para o futuro e ter uma incerteza embutida, o Tesouro Prefixado, que é a LTN, né, Letras do Tesouro Nacional, antigamente era na técnica, a LTN tem um prêmio na taxa de risco. Então, vamos supor que por um ano a taxa Selic seja de 4%. Se você for olhar o Tesouro Prefixado, ele vai pagar mais de 4%. Muito mais? Não, um pouco a mais, justamente que é esse prêmio de risco, né, da incerteza. Você está acordando hoje uma taxa e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode vir uma crise, como aconteceu em 2020 com a pandemia, pode vir um momento excelente que obrigue a inflação aumente um pouco, precisa que o governo aumente a taxa Selic para não perder o controle aí dos preços.
Enfim, tudo isso tem uma incerteza embutida. Então, tem um prêmio de risco aí para você ter um cenário melhor. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, o valor da taxa ele é fixo, né? 5,14%, ou 6,92%, ou 7,57% ao ano. Por que as taxas anuais estão crescendo para cada título? Vejam que os vencimentos, como eu já ensinei para vocês, em 2026 e 2031, são mais longos. Tá? Quanto mais longo é um título pré-fixado, mais arriscado é, porque você tem menos certeza ainda do que vai acontecer. Né? Então, eles dão um prêmio cada vez maior. E observe também que o terceiro título tem juros semestral, ou seja, aqui a gente também tem a oportunidade de ter cupom e receber uma parte do nosso investimento a cada 6 meses com o lucro já embutido. Beleza? E aí, para quem que é recomendado? Nesse caso, ele é muito bom para quem precisa de fluxo de caixa. Né? Então, se você meio que já é um cara perto da aposentadoria, você quer a cada 6 meses ter um recurso ali para você pagar suas contas, enfim, em relação ao risco, ele depende muito da taxa de juros, tá? Então, ele pode ser um baita investimento, pode ser péssimo, você pode estar perdendo dinheiro aí pela oportunidade. O que vai definir, eu coloquei o risco baixo, médio, porque assim, não é que você vá perder dinheiro, né? Não é que você vá ter rentabilidade negativa com esse investimento. Mas você pode, a depender das condições, ter menos dinheiro do que você teria investindo, por exemplo, no Tesouro Selic, se a taxa crescer. Então, para vocês entenderem, vamos supor que hoje você invista num título pré-fixado a uma taxa de 5% e amanhã o governo anuncia que a taxa Selic passa para 6%. Ou seja, você está perdendo 1% ao ano aí durante esse período que você investiu, porque a taxa já foi acordada e não pode ser negociada. Então, nesse caso, é melhor ir para o Tesouro Selic e pegar essa taxa melhor. Agora, se você investe nesses mesmos 5% e acontece igual neste momento que eu estou gravando o vídeo, a taxa Selic despenca para 2%, você fez um excelente negócio. Por quê? Você vai ganhar 5% ao ano, enquanto quem está lá no Tesouro Selic vai ganhar só 2% ao ano. É possível, então, cravar que o Tesouro Prefixado é melhor ou pior? Não. Vai depender da taxa Selic. Se você tem uma expectativa de que o governo vai aumentar a taxa Selic, você pode investir no Tesouro Selic, tá? Porque lá você vai ganhar mais dinheiro porque ele vai acompanhar a taxa Selic. Agora, se você tem uma expectativa de que o governo vai baixar as taxas de juros, aí é melhor ir para o Tesouro Prefixado, porque você garante já esse lucro. E se a taxa baixar, você não fica preso lá a uma taxa baixa, você tem uma taxa melhor acordada. Então, a dica tenta entender qual que é o cenário econômico, né? A inflação está crescendo, o governo vai ter que aumentar essa taxa de juros. Então, vamos segurar o Tesouro Prefixado e vamos para o Tesouro Selic, porque essa taxa vai aumentar. Ou, como é o caso agora, o Brasil está com uma taxa de 2% ao ano, no momento que eu estou gravando esse vídeo. É a menor taxa histórica. Não tem muita margem para a gente cortar essa taxa, para reduzir essa taxa. Então, ela vai crescer. Né? O ponto é, ela vai crescer muito, vai crescer pouco? Se ela vai crescer pouco, talvez o prêmio compense lá no Tesouro Prefixado. Se ela vai crescer bastante, vai crescer para 4, 5, 6, 7%, aí o Tesouro Prefixado não vale a pena. Então, é um exercício um pouquinho mais difícil para a gente analisar, principalmente para o investidor iniciante, mas eu quero só que você entenda esse cenário, né? Que ele pode ser bem melhor que a Selic, pode ser pior, depende muito aí do cenário econômico do país. Na dúvida, fica lá no Selic, que se você tiver mais insegurança, ele é mais seguro, ele vai garantir vai seguir a taxa Selic. E aqui, lembrando, você não tem risco de perda, mas você tem risco de ganhar menos. Então, por isso que é um risco baixo, puxando para o médio, tá? Mas assim, você como perfil conservador também pode usar numa boa, não tem problema. Como eu mencionei lá no começo dessa aula, os títulos públicos eles são negociados diariamente lá nas plataformas, né? Seja pela corretora, seja pelo Tesouro Direto. E aí você pode negociar dependendo do preço unitário com lucro ou prejuízo, mesmo antes do vencimento, né? Então, como que funciona o preço unitário? Nos títulos pré-fixados, eles são negociados eles são calculados de acordo com o valor de face. E esse valor de face, ele é o quanto você vai receber no vencimento, ou seja, o dinheiro que você investiu mais o lucro. Então, existe uma fórmula que eu não trouxe aqui, porque é muito complexa para a gente discutir nesse primeiro momento, mas que ela associa a taxa versus o valor que você quer receber lá na frente. Então, quanto maior a taxa, menos você precisa investir, concorda? Porque esse dinheiro vai render mais, maior quantidade, então você não precisa investir tanto. Se a taxa é muito baixa, você precisa de mais dinheiro para chegar naquele mesmo valor. Então,
Nos outros casos, você não tem ainda uma taxa pré-definida, né? Então, vai depender da marcação a mercado, que, como eu expliquei, é a condição naquele dia, né? Se a taxa está melhor, está pior, enfim, como estão os investidores naquele momento. Eu sei que essa parte técnica aqui, principalmente se você não é do mercado financeiro, você está aprendendo agora, ela é um pouco complicada. Por isso que eu quero só que você entenda o seguinte: esse investimento mínimo está diretamente associado às condições de mercado no dia que eu estou tirando esse print, né? Daqui 2, 3 dias ele vai variar um pouquinho. Não é muita coisa, mas vai variar um pouquinho. Se as condições melhorarem, ele pode ficar mais caro, porque se as condições são boas, a tendência é que a taxa de juros seja menor. Então, você precisaria investir mais dinheiro para fazer um investimento, ou vice-versa, né? É um pouco contraintuitivo, mas você com o tempo vai entender. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, nessas negociações diárias. Se você investiu numa taxa de 5%, certo? E essa taxa se manteve, você vai poder vender pelo mesmo preço de compra. Então, o seu lucro ele vai ser basicamente do período que esse dinheiro ficou investido, porque o rendimento também é diário, né? Então, ao contrário da poupança, mais uma desvantagem aí para você ficar esperto. A poupança precisaria esperar 30 dias para ter qualquer lucro. Aqui você já vai, a cada dia já vai rendendo aí um pouquinho para o seu investimento. Agora, se a taxa aumenta, significa que você está... lembra lá do título pré-fixado que eu falei? Pô, você investiu a 5%, agora ela está pagando 10%. Então, quem está investindo agora está ganhando mais dinheiro com menos investimento. E aí, se você vender com a taxa mais alta, você vai vender com prejuízo. Como a gente não está tendo uma conversa diária, direta, né? Eu não sei se está confuso para você. Mas basicamente é isso. Quanto maior a taxa em relação ao que você investiu, pior foi o seu negócio. Vamos entender assim. Acho que é mais fácil de você compreender. Se você investiu a 5%, ela subiu para 10%, pô, tá muito melhor que investiu agora. Eu investi lá fechando com 5%, estou fazendo um negócio ruim, então estou perdendo dinheiro. Se eu vender hoje, eu vendo com prejuízo. O cenário inverso permite que você venda com lucro, né? Ou seja, se a taxa baixar, opa, o meu investimento aqui, ele está pagando 5% ao ano, o investimento agora está pagando 2%. Então, se eu quiser vender o meu título, eu estou vendendo com lucro, porque em relação às condições de hoje, eu tenho um negócio melhor na minha mão, tá? Lembrando, de novo, você não precisa vender, você pode vender. Então, se você não vender, tudo isso que eu estou falando aqui não tem importância nenhuma, tá? Então, eu vou tentar ilustrar isso para vocês. A linha verde é um cenário comum, assim, você comprou uma taxa 10% ao ano e você não vai vender. Então, veja que é uma curva sempre crescente e que lá no ano 10 vai dar o seu rendimento. Já no cenário 2, a gente tem uma taxa que no ano 1 passou para 13%. Então, aqui nesse primeiro ano, a taxa aumentou em 3%. Veja que nesse cenário, se eu quiser vender se eu precisar desse dinheiro hoje, eu vou precisar aceitar uma perda do meu investimento, porque essa taxa, no sentido do meu investimento, ela se desvalorizou, né? Agora, quem está investindo no ano 1 está pegando uma taxa melhor do que eu que investi lá nos anos 0, e aí eu perdi esse dinheiro, né? Porque ele está desvalorizado. Agora, se você não vender, veja que ao longo do tempo isso vai se ajustando e lá no vencimento você vai receber a mesma coisa. Tá? Eu quero ilustrar aqui o que você realmente precisa entender nessa aula em relação à negociação diária que os títulos públicos oferecem, é que você não está preso ao vencimento. Né? Então vamos voltar aqui. Essas datas todas aqui, elas são se você vai deixar o seu dinheiro quietinho lá rendendo. Aí você vai receber os 5,14%, ou no caso do IPCA, o IPCA mais 2,64%. Se você vender antes, aí sim, você pode ter um prejuízo ou você poderia ter lucro, né? Se a taxa aqui baixasse para 7%, a gente teria um lucro mais ou menos nessa posição. Você poderia vender a sua posição inteira, fechar esse investimento, pegar esse dinheiro e investir em outra coisa ou esperar depois uma condição melhor e voltar para o tesouro. Aí que eu estou falando para vocês que tem a questão de entender nessa questão dos riscos que a gente já falou na aula passada, acho que eu acabei deixando esse slide aí, e a tributação também. Então, a tributação, como a gente já conversou, é tabela regressiva. Né? Então, quanto mais tempo seu investimento ficar ativo, menor o imposto que você vai pagar. Então, essa foi a aula sobre títulos públicos. Espero que essa parte final não tenha embaralhado a sua cabeça. Eu sei que isso é mais avançado. O que você realmente precisa entender sobre a questão da renda fixa dos títulos públicos é: Tesouro Selic é para quem quer segurança, quem quer liquidez diária e não quer muitos riscos. Então, vai acompanhar o Tesouro, deixa a sua reserva de emergência lá. Para quem quer
acompanhar a inflação e ter a garantia de não perder poder de compra. Tesouro IPCA. Eu estou vendo uma oportunidade de que o Tesouro Selic não vai, a Selic vai cair nos próximos meses. Pega o Tesouro pré-fixado, você vai ter uma taxa ali garantida. Então, esses são os 3 grupos de tesouro dos títulos públicos, que são uma das oportunidades de renda fixa, né? Então, como a gente já viu, já é bem mais interessante do que a poupança, mas a gente ainda tem as oportunidades do mercado bancário, né? Os títulos bancários e os títulos privados, que a gente vai falar nas próximas aulas aí para você começar a montar sua carteira de renda fixa.